Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Marcos Paiva. Esse aqui é mais um vídeo esboço que eu estou colocando para você aqui na plataforma de maneira exclusiva. O tema aqui é quando Deus se esconde. E o texto áureo é Jó 23, versículo 8 e 9. Esse aqui é um texto realmente para falar ao coração dos irmãos que existem realmente momentos na vida onde as coisas se tornam é, mais difíceis. E você vai entender aqui durante a mensagem. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não encontro. Quando ele está em ação no Norte, não enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Você pode ver que Jó está dizendo que olha para todos os lados, mas naquele momento ele não está vendo Deus. Então vamos iniciar fazendo uma narração. Todos conhecem a história de Jó, mas a maioria conhece apenas o começo, quando ele perdeu tudo, e o final, onde ele recebeu em dobro. Mas poucos conhecem o meio da história, quando ele se sentiu abandonado por Deus. Houve um momento de sua vida em que, por mais que procurasse, ele não via o Senhor. Porque na verdade é bem assim mesmo, não é? Na nossa vida, muitas vezes a pessoa vê a gente no momento difícil ou vê a gente na bênção, mas elas não sabem qual que foi, como que foi o meio, como que foi o período, como que foi a caminhada da nossa vida. Problemas. Os pecadores se escondem de Deus, né? Porque aqui você pode fazer, né, essa introdução, essa narração, já dando aquela transição para os problemas, né? De repente, né, você está assim também, né? Sem enxergar, ó, você está no momento da tua vida onde você de repente não está enxergando o Senhor. Mas os pecadores se escondem de Deus. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, andando pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Por isso, porque estava nu, por isso me escondi. Olha só, Adão e Eva tinham acabado de pecar, então eles perceberam que eles estavam nus. A presença de Deus, que antes era Deus um amigo, um pai para eles, naquele momento não. Deus já apareceu no coração deles o medo do Senhor. É o que acontece onde a gente está na presença de um santo quando você não é. Os pecadores gostam de pensar que Deus não está vendo. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca verá isso. Salmo 10, 11. Não é assim? Aqueles pecadores falam: Deus não está vendo nada, Deus não está nem aí para nada. Vou fazer o que eu quiser porque Deus não se importa. Mas para um cristão, quando Deus se esconde, deve haver algo muito sério. Deve ser algo muito sério. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus disse, que onde houver dois ou três reunidos em teu nome, ali no meio deles ele estaria. Então, ora, se eu estou em comunhão, buscando a presença de Deus, por que eu não sinto? Por que eu não vejo? Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O Espírito Santo habita em nós, 1 Coríntios 3,16. Ou seja, se somos moradas de Deus, Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E prometeu estar presente quando estamos reunidos em teu nome. Então, ora, se alguém não está vendo o Senhor, olha aqui, se não está vendo Deus, se você não está vendo Deus, se não estamos vendo Deus em nossas vidas, é porque algo está errado. Mas algo errado conosco e não errado com o Senhor. Então, se você, né, aqui é os problemas. Problemas você sabe que são erros, impedimentos, problemas, né, que as pessoas enfrentam. Então, olha, se você não está sentindo Deus, se você está no momento da vida onde você está sentindo Deus, talvez você esteja pecando. Talvez você está no momento da tua vida onde você acha que não interessa o que você faça, Deus não está se importando. Ou algo muito sério está acontecendo nessa tua caminhada, nessa tua vida, nesse momento que você está passando. Bênçãos. Mas precisamos entender que Deus não se esconde de verdade. Vamos ler lá Salmos 139, 7 ao 12. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor,
Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Algumas versões estão as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Então o fato é que Deus não se esconde de verdade. Talvez algo esteja passando com você, mas saiba disso, Deus não se esconde de verdade. Bloco de propósito. Igreja, não devemos limitar a onipresença de Deus só porque não conseguimos percebê-lo. Só porque você não pode vê-lo, não significa que ele não esteja contigo. Só porque você não pode ouvi-lo, não significa que ele não fala. Só porque você não pode senti-lo, não significa que ele não te toca. Só porque você não pode orar, não significa que ele não queira te ouvir. Meu irmão, se você está passando por tribulações, não está vendo Deus em sua vida, é porque você ainda está no meio da sua história. Esse não é o final. Jó passou por 4 fases até voltar a ver o Senhor e entender o propósito de Deus em sua vida. Tá? Então aqui você pode, na narração, contar melhor sobre o sofrimento de Jó, sobre aquilo que ele estava passando, sobre todas as suas circunstâncias. Eu não coloquei muito aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas quando você for ministrar, você pode falar um pouco mais sobre Jó. Tá? Então Jó passou por 4 fases, né? Até ele enxergar ver Deus. Então ele teve aquela fase onde ele não via o Senhor, ele não enxergava o Senhor, ele olhava para o norte e não via Deus, ele olhava para o sul e não via o Senhor, ele não conseguia enxergar Deus. Então essa era a primeira fase, porque Jó estava buscando a Deus pelas razões erradas, versículo 3. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação. Então o que nós aprendemos? O versículo 2 diz o seguinte: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada a despeito do meu gemido. Jó buscou a Deus para queixar-se. Mesmo em gemidos, Deus não tira as mãos pesadas. Olha o que ele está falando. A mão dele é pesada a despeito dos meus gemidos. Então, mesmo em meus gemidos, mesmo em meu sofrimento, a mão dele ainda é pesada sobre mim. As razões de Jó para buscar Deus não era para adorá-lo. As razões de Jó para buscar o Senhor não eram orar a Ele. As razões de Jó para buscar Deus não eram para louvá-lo. As razões de Jó para buscar Deus era para reclamar do tratamento que estava recebendo. Então, olha só, ele diz: se eu soubesse onde ele mora, eu iria lá. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria na sua casa, eu iria lá onde ele está. E no versículo 2 ele fala que estava se queixando. Ele se queixava de que a mão de Deus era muito pesada sobre ele. E qual era a intenção de Jó? Tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação. Olha só, se Jó soubesse onde encontrá-lo, tentaria convencer a Deus. Versículo 4. Eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca. Agora, que argumentos podemos dizer para Deus que não merecemos passar por alguma coisa? Não merecemos passar por algo. Lembrando que Jó era diante de Deus, Deus deu testemunho da vida de Jó. E mesmo assim, Deus permitiu que o diabo avassalasse com a vida dele. Agora, o que a gente pode falar para o Senhor? Será que somos perfeitos a ponto de ir lá onde o Senhor está e dizer para ele: por que você está fazendo isso? Por que permitiu isso? Se Jó soubesse onde encontrá-lo, analisaria a resposta de Deus. Versículo 5. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Olha só, ele não estava pronto para aceitar a resposta de Deus. Se eu soubesse onde ele morasse, eu ia lá, eu ia argumentar com ele e dizer para ele que eu não mereço passar por isso. E eu estudaria o que ele me dissesse, eu estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me dissesse. Olha só, ele não estava pronto para aceitar a resposta de Deus. Se não dissesse o que ele queria, eu falei: não, eu não vou aceitar. Dependendo, eu estudaria o que ele me diz. Então, dependendo do que ele me dissesse, eu não vou aceitar, não. Eu vou analisar a resposta de Deus. Se Jó soubesse onde encontrá-lo, exigiria que fosse atendido. Versículo 6. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não. Ele não me faria acusações. Olha só a razão. Por isso que ele não estava enxergando Deus. Ele não estava enxergando Deus porque, se ele encontrar, ele ia querer analisar o que Deus está falando, argumentar com Deus, e Deus não iria se opor a ele. Ele não me faria acusações. Diante de seus argumentos, Deus estaria obrigado a fazer o que ele exigiria. Então, Deus, eu exijo, olha aqui, o Senhor me respondeu isso, mas eu estou dizendo isso e o Senhor tem que fazer o que eu preciso. Se Jó soubesse onde encontrá-lo, apresentaria sua própria justiça. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa.
e eu seria liberto para sempre de quem me julga. Versículo 7. Olha só, ele diz que confiava. Se ele estivesse diante de Deus, ele ia confiar em si mesmo, ele ia confiar em sua própria justiça. Ele ia confiar, sairia limpo e liberto diante do julgamento de Deus. Então, quando nós queremos buscar Deus, mas a nossa intenção é somente reclamar e querer fazer com que Deus faça o que a gente quer, realmente Deus vai ficar oculto a nossos olhos. Nós não vamos encontrá-lo, nós não vamos enxergar o Senhor se a gente vai com essa intenção, que a gente já vai falar com Deus com intenções erradas. E o que acontece? Enquanto Jó estava com essa mentalidade, Deus lhe ficou oculto. Mesmo que estamos sofrendo inocentes, devemos nos apresentar com humildade diante de Deus. Versículo 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo eles os exalte. No começo, ele estava com essa mentalidade. Ele estava, porque diante do sofrimento dele, ele se achava realmente justo, que ele não tinha o porquê estar passando por aquilo. Então ele falou, se eu soubesse onde Deus morava, eu ia lá, ia falar com ele e eu convenceria de que eu não devia estar passando por aquilo. Então muitos crentes hoje não fazem isso, não vão diante de Deus, não vão diante do Senhor, sabendo, conhecendo a história de Jó, não vão diante de Deus querer exigir algo do Senhor. Então quando você busca Deus pelas razões erradas, ele está oculto. Então essa é a primeira fase de Jó. A segunda fase já está mudando, que Jó começou a andar pela fé, versículo 10 e 12. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. O que a gente aprende com esse texto? Deus estava se escondendo, né, entre aspas, né, a gente fala se escondendo. Jó não estava vendo o Senhor, né, Jó não estava enxergando o Senhor, mas até que ele passou a ter a mentalidade certa. Então ele já começou a ver Deus. Quando ele mudou aquela mentalidade dos últimos versículos que nós lemos lá, para esse versículo 10 que nós já acabamos de fazer a leitura, ele já começou a enxergar Deus, Deus já começou a novamente estar diante dos seus olhos. E como Jó mudou a sua mentalidade? Jó não sabia onde Deus estava, mas sabia que Deus o estava vigiando. Olha só, não sei onde ele está, mas ele sabe onde eu estou. Versículo 10a. Ele conhece o caminho por onde ando. Jó não sabia onde Deus estava, mas Deus sabia onde Jó estava. Deus estava vigiando. E ele não estava vendo Deus, mas Deus sim estava vendo ele. Ele já começou a enxergar Deus, lembra? Ele queria convencer a Deus, queria apresentar a própria justiça, ele queria analisar a resposta de Deus. Agora não, agora eu não estou vendo ele, mas ele está me vendo. Jó não sabia onde Deus estava, mas sabia que Deus estava provando. Versículo 10b. Se me puser à prova, é toda a sequência, tá? Aqui desse versículo eu estou seguindo a sequência deles. Versículo 10, parte B. Se me puser à prova. Então ele entendeu que era o silêncio de Deus, que o silêncio de Deus era um período de provação. Ele já começou a enxergar Deus nas circunstâncias. Eu não sei onde Deus está, mas eu sei que Ele está me vendo. E se Ele me puser à prova, olha só, agora eu entendi que eu não estou enxergando, mas é um momento de provação. 3. Ele mudou a mentalidade, porque Jó não sabia onde Deus estava, mas sabia que Deus estava purificando. Versículo 10:6, ó. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. O ouro, para ser separado das impurezas, é refinado no fogo. Então essas nossas provações realmente têm a intenção de nos purificar. Muitas vezes não enxergamos a Deus porque nós não estamos purificados, estamos cheios de impurezas na nossa vida. E Deus silencia até a gente começar a entender. Jó não sabia onde Deus estava, mas sabia que Deus estava guiando. Versículo 11. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas, eu fui atrás. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Aqui ele não está vendo a Deus. Então quando você não vê Deus, você começa a andar pela fé. Então quando você está num momento difícil na tua vida, você fala, não estou vendo Deus agir, não estou vendo Deus realizar na minha vida, então ande por fé. Ande confiando que Deus está guiando. Ó, meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Como fazendo isso? Fazemos isso através do Evangelho. Jó não sabia onde Deus estava, mas sabia que Deus estava falando com ele. Versículo 12.
Não me afastei dos seus mandamentos, dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que meu pão de cada dia. Então reconheça que essa palavra que você está ouvindo, hoje é o Senhor falando com você. Então ele sabia, ó, não estou vendo, mas Deus está falando. Então Deus pode falar através da palavra, Deus pode falar através da tua leitura, Deus pode falar com você de muitas maneiras, através de outras pessoas. Então Deus fala, então reconheça que você está num momento difícil na sua vida, você não está vendo Deus agir, mas Ele está falando, desde que você preste atenção para ver o que Ele está falando nesse momento. Então vamos lá. Ele mudou a mentalidade por quê? Porque mesmo sem enxergar, ele sabia que Deus estava vendo, ele sabia que era um momento de provação, ele sabia que Deus estava purificando, ele sabia que Deus estava guiando, e ele sabia que Deus estava falando. O que nós devemos fazer? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios tem 3:5. Então, muitas vezes, ter fé significa confiar em Deus, mesmo sem entender a maneira de agir. Então, não te apoie no teu próprio entendimento. Não te apoie no fato de você, eu sei tudo como é, como que funciona as coisas de Deus. Não, nem na tua própria inteligência. Ande pela fé. Muitas vezes é confiar, ter fé é confiar que Deus está agindo, mesmo que você não entenda a forma do agir de Deus. Então vamos lá. Primeira fase, Jó buscou a Deus pelas razões erradas. Segunda fase, Jó parou de tentar enxergar Deus e começou a andar pela fé. Ele viu Deus de outra forma. Terceira fase, Jó reconheceu que Deus é incomparável, versículo 13 e 14. Mas ele é ele, tá? Isso aqui é a versão NVI. Olha que texto. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros semelhantes. O que a gente aprende? Jó começou a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Ele parou de tentar dizer como Deus deveria agir e fazer. Então ele viu que Deus é incomparável. Quando ele parou de tentar dizer e começou a reconhecer, tá, na segunda fase, ele começou a ver que Deus estava agindo de uma outra forma. Então ele passou a reconhecer que Deus estava ali e descobriu que o Deus que ele servia era um Deus incomparável. E como que Deus é incomparável? Ele, é a versão NVI, tá? Do versículo que nós acabamos de ler. Isaías 46:9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Ele é ele, não existe outro. Como é que você explica para uma pessoa quem é Deus? Se a pessoa perguntar para você quem é Deus, você vai falar, ele é ele. Quando Moisés foi perguntar para o Senhor, quem que eu vou dizer que o Senhor é? O que Deus diz? Diga que o eu sou te enviou. Diga que o eu sou disse. Então ele, é a forma. Quem é Deus? Quem é ele? Ele é ele. Ele não é ouro, ele não foi feito por, ele não é ouro ou prata, ele não foi feito por ninguém, ele não veio da imaginação dos homens. Ele não é homem ou filho do homem. A única maneira de dizer, a única maneira de definir Deus é dizendo que ele é ele. A pessoa fala para você, quem é Deus? Explica Deus para mim. Fala, ele é ele. Tem como explicar para você. Deus é incomparável em seu poder. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Ele é soberano. Ele não pode ser impedido. Ele não está sujeito à vontade de outrem. Não está. Deus é imparável quando começar. Deus será imparável quando começar a agir em sua vida. Olha só como ele começa já a se manifestar. Enxerga agora quem é Deus. O poder dele. Ele ninguém pode impedir. Se ele está fazendo isso na minha vida, o que eu tenho que fazer? Não adianta, eu não posso impedir. Ele é soberano, ele é poderoso, ele não pode ser impedido por ninguém. Deus é incomparável em seu amor. Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente de sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Então Deus é incomparável em seu amor. Deus é incomparável em seu amor perdoador. Olha só a parte 18a. O homem diz que perdoa, mas sempre, deixa eu arrumar, sempre que pode lembra dos erros dos outros. Deus, quando perdoa, ele esquece. Então Deus é incomparável em seu amor. O homem sempre diz que perdoa, mas quando o primeiro problema que aparece, a primeira circunstância de discussão nova que aparece, ele joga tudo aquilo que ele disse que perdoou. Deus é diferente. Deus é incomparável. Quando ele perdoa,
ele esquece. Deus é incomparável em seu amor redentor. Mesmo quando pecamos, Deus não pune seus filhos eternamente, mas o seu prazer está em mostrar amor, porque Deus enviou seu Filho unigênito por amor. Jesus deu a vida pela igreja. Então, além dele não ficar, além dele esquecer nossos pecados, ele nos redime, ele nos dá, ele nos resgata da vida que a gente tinha antes, nos dá uma nova chance, nos dá uma nova vida. E como que nós devemos agir? Versículo 14. Ele executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros semelhantes. Olha só, o que significa executa o seu decreto contra mim? Jó reconheceu que Deus tinha um propósito em tudo. Tudo que ele estava passando era porque Deus tinha um plano e ação. Olha, ele executa o seu decreto contra mim. Então ele reconhece, ó, tem algo, Deus está fazendo alguma coisa comigo. É Deus que está permitindo com que algo, isso aconteça na minha vida. Agora, ele já no começo, lembra, na primeira fase, ele sentia que ele estava sofrendo uma injustiça, ele não viu o que Deus estava fazendo. Tudo que ele estava passando, Deus tinha um plano. E olha só a parte B do versículo, ele tem muitos outros semelhantes, né? Executa o seu decreto contra mim, tem muitos outros semelhantes. Significa que o sofrimento iria passar. Se Deus pode silenciar e permitir dores e perdas, ele também irá libertar e abençoar. Ora, se Deus pode executar um decreto contra mim que me causa dor, executar um decreto contra mim que me faça sofrer, ele tem outros semelhantes. Significa que um dia isso vai passar e ele tem outros decretos que vai mudar a minha vida, vai me abençoar, vai me trazer uma nova condição. Então olha só como nós devemos agir. Devemos entender que Deus não tem só esse momento de dor. Em Deus não tem só esse momento de sofrimento. Quando ele começar a agir, ele vai ser imparável. Ele vai ser imparável porque ele é ele. Ninguém pode fazer oposição. E a quarta fase é que Jó passou a sentir o temor de Deus. Vamos fazer a linha aqui. Primeiro, ele não via Deus porque ele buscava pelas razões erradas. A mentalidade dele mudou, ele começou a enxergar Deus agindo de outras formas e passou a andar pela fé. Ele reconheceu que Deus podia sim estar com a mão sobre ele, mas Deus ele tinha um propósito por trás. E quando ele agisse, ele ia mostrar que ele, que ele é imparável. E quando isso tudo aconteceu, ele passou a sentir o temor do Senhor. Versículo 15 ao 17. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Olha só, quando ele começou a ver Deus, ele sentiu temor. O que nós aprendemos? Que Jó já não era mais o mesmo da primeira fase. Que o crente tem que passar de fase, né, pregador? Aquele que estava querendo exigir algo de Deus, agora estava cheio de temor. Então, o crente que não vê Deus, que não enxerga Deus, que não conhece Deus com intimidade, ele acha que pode exigir algo. Mas quando ele vê Deus, ele fica com temor. Por que devemos ter temor do Senhor? A igreja está perdendo o temor do Senhor. Os crentes questionam a Deus o tempo todo. Vemos crentes com a fé adoecida. Sem temor não há visão de Deus. Ter o temor do Senhor é uma experiência única. As pessoas estão perdendo o temor e fazendo o que é melhor para si. Então olha só, quando as pessoas falam, eu não estou vendo Deus, Deus não faz nada na minha vida, Deus não realiza nada na minha vida, é porque elas não conhecem Deus, ela não enxerga Deus, ela não vê Deus. Então as pessoas estão adoecidas, estão esperando que algo aconteça, mas elas não querem realmente mudança de vida. Elas querem fazer o que é melhor. Como é o temor do Senhor? Temor é a certeza da presença de Deus. Ou seja, ainda que eu não enxergue, ainda que eu não veja o Senhor com meus próprios olhos, ainda que esteja tudo embaçado e bagunçado ao meu redor, temor é certeza que Deus está presente. É certeza de que Deus está aqui, está com você, está comigo. Deus está presente ali o tempo todo. Então isso é temor. Então ele começou a ter temor. E é uma experiência que é perturbadora. Vê o versículo 15. E fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Olha só como mudou. Ele falou que queria saber onde Deus mora. Ele queria saber onde Deus estava para ir lá e analisar a resposta de Deus. E quando ele
se enche de temor, ele fala, agora eu tô com medo, eu fico apavorado só de pensar nisso. É uma experiência aterrorizante. Deus me fez desmaiar o meu coração. Deus, o Todo-Poderoso, causou-me pavor. Então ele para e pensa, como que isso, como que eu estava com aquela atitude antes. Olha só o que aconteceu dentro de mim, olha só o que a presença, o temor do Senhor causou dentro de mim. Eu fiquei aterrorizado. Você vê que as pessoas hoje falam, Deus está aqui, irmão. As pessoas não falam nada. Deus está aqui, eu estou sentindo a presença dele. As pessoas não sentem nada. As pessoas não adoram. As pessoas não se enchem mais da presença do Senhor. As pessoas parecem que estão assistindo uma palestra, parece que está em algum lugar, menos na presença do Senhor, porque a presença do Senhor causa realmente algo dentro de nós. É uma experiência perturbadora, é uma experiência aterrorizante, é uma experiência de amadurecimento, versículo 17. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Agora mesmo, debaixo da escuridão e das lutas, ele ainda pode clamar ao Senhor. Ele não pode ser silenciado porque sabe que Deus está com ele. Olha só, o que são essas trevas? Essas trevas são as lutas. Essa escuridão de luta, de sofrimento e de dor que calam muitas pessoas, que faz com que muitas pessoas deixem de confiar, que faz com que muitas pessoas abandonem o Senhor. Ele diz o seguinte, não, eu não fui silenciado. Eu sei que Deus está me vendo. Eu sei que eu posso orar, eu sei que eu posso clamar, mesmo debaixo dessa luta e desse sofrimento. Quem sente o temor do Senhor sabe o que significa essa experiência de Jó. Só sabe o que é ter temor de Deus. Só sabe o que Jó estava sentindo, aquele que também tem temor do Senhor. Olha só, Jó buscava a Deus pelas razões erradas. Parou de fazer isso, começou a andar pela fé. Reconheceu que quando Deus agir, ele vai ser imparável. Isso tudo trouxe temor do Senhor e passou a ver Deus. Então a gente pode encerrar com a recapitulação. Quando Jó não enxergava Deus, é porque ele estava no meio ainda estava no meio de sua trajetória. Ele precisou passar por todas as fases até sentir novamente o temor do Senhor. Quando começou a sentir o temor, passou a andar pela fé e reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Quando Deus se revelou no final da provação, Jó finalmente viu Deus e disse o seguinte: com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu já tinha ouvido falar, agora eu estou te vendo, Senhor. Passei por tudo, passei por todas as fases, passei por todos os problemas e agora eu estou te vendo. Então essa é realmente aqui uma história, é uma pregação. Tá? Assista esse vídeo mais de uma vez, assista de novo, reflita, pega esse mapa mental, reflita acerca desses pontos, dessas fases que eu te mostrei aqui, e você realmente terá uma grande pregação para ministrar na tua igreja. Tá bom? Então fica na paz. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe.